Olá, bom dia a todos. Gostaria de compartilhar com vocês mais uma porção da palavra de Deus para nossa edificação. E hoje estarei abordando alguns versículos do capítulo 2 de Efésios. Nesta epístola, o apóstolo Paulo está se dirigindo aos santos e fiéis em Cristo Jesus que vivem em Éfeso. E o apóstolo está dando uma ênfase na salvação pela graça e abordando a importância da prática das boas obras que Deus já preparou para aqueles que são novas criaturas em Cristo Jesus. Vamos então ler o versículo 1 do capítulo 2 de Efésios, que nos diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O apóstolo Paulo está dando uma descrição da condição humana depois da queda, depois do pecado original ali no jardim do Éden. Depois disso, o homem vive uma vida de pecado, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, 1 João 4 nos diz que o mundo jaz no maligno, que o diabo controla o sistema deste mundo. É um sistema diabólico e que esse espírito atua nos filhos da desobediência. E Paulo está dizendo aos irmãos ali em Éfeso, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, não somente eles, mas ele fala aqui no versículo 3, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E Paulo aqui está mostrando a nossa natureza caída. E o fato que todo mundo, sem exceção, peca, nos prova, nos mostra que nós temos uma natureza pecaminosa, tendenciosa a fazer o mal, a praticar o mal. Apesar de ter muita gente que faz o bem, que tem um comportamento moral, que é amável e respeita as leis, nós vemos que tudo isso, diante da norma absoluta de Deus, nada disso nos faz ser merecedores da salvação de Deus para com as nossas vidas. Mas no versículo 4, olha o que Paulo está escrevendo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida com Cristo. Pela graça sois salvos. E o versículo 8 nos diz ainda, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós, mortos que estávamos nos nossos delitos e pecados, não havia nada em nós que pudesse merecer a salvação de Deus para conosco. Mas por causa do seu grande amor e porque Deus é rico em misericórdia, Ele que nos viu mortos nos nossos pecados e delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Ele pagou o preço, porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus morreu no nosso lugar. Ele nos justificou diante de Deus. E nós, através de Jesus, somos considerados não culpados diante de Deus. Fomos perdoados pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, pelas nossas iniquidades. E sobre a cruz, Jesus, ele destruiu
o poder que o pecado exercia sobre nós. E, através desse pecado que exercia sobre nós, a condenação que nós merecíamos. Nós merecíamos a condenação, porque nós vivíamos uma vida de pecado e o pecado dominava sobre as nossas vidas. Mas Jesus, na cruz do Calvário, ele destruiu o poder do pecado. E pela fé em Cristo, nós somos declarados não culpados diante de Deus. Vamos ler ainda João, o capítulo 8, versículo 32, que nos diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está declarando aos seus discípulos. E, como havia ali alguns fariseus, eles questionaram a Jesus: Nós não somos escravos de ninguém, por que você está dizendo que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus não somente pagou a nossa dívida na cruz do Calvário, mas ele nos libertou da escravidão do pecado. E vamos ler Filipenses, capítulo 2, no versículo 9 a 11, ele diz: Pelo que também Deus o exaltou, Deus exaltou Jesus, porque ele obedeceu a Deus, ele veio como homem e ele veio para pagar o preço na cruz do Calvário, ele deu a sua vida por nós, por tudo aquilo que Jesus fez. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. E Efésios capítulo 1, no versículo 21, nos diz que Deus, ele ressuscitou Jesus dentre os mortos e o fez assentar à sua direita. Jesus está assentado à destra de Deus nos céus. E o versículo 21 de Efésios, capítulo 1, nos diz: ele está assentado à direita de Deus, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche e em todas as coisas. Jesus, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele domina, ele controla, está acima de todas as coisas. É Jesus quem controla a nossa vida. Nós não somos mais dominados pelo pecado, nós não somos mais controlados pelo diabo. Nossa vida pertence a Jesus. Ele nos libertou. Nós fomos justificados, considerados não culpados diante de Deus, porque ele pagou o preço por nós. Ele se deu como oferta agradável a Deus pelos nossos pecados. E no verso 10 de Efésios 2 nos diz: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Uma vez que nós somos novas criaturas em Jesus Cristo, porque 2 Coríntios 5,17 nos fala que para aqueles que estão em Cristo Jesus, elas são novas criaturas. Tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás. Todas as coisas velhas, a nossa condição humana decaída, mortos pelos nossos pecados e delitos, foram pagos, foram desfeitos nas nossas vidas. Hoje nós temos uma condição livre diante de Deus. Nós temos uma condição de
filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos luz do mundo, nós somos o sal da terra e nós fazemos parte da família de Deus. A igreja do Senhor na terra. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, cujo cabeça é Jesus Cristo. E Deus deu uma missão muito importante para a igreja, de proclamar as boas novas de salvação em Cristo Jesus e fazer discípulos de todas as nações. E no versículo 10 diz que Deus preparou boas obras para que nós pudéssemos praticar, agora que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, redimidos dos nossos pecados, salvos, justificados, libertos de toda condenação, libertos da escravagem do pecado. Agora Deus conta comigo e conta com você que tem Jesus no coração, para que nós possamos agora proclamar as boas novas de salvação em Cristo Jesus para aqueles que ainda não aceitaram, nem têm conhecimento ainda do plano de salvação, a salvação pela graça em Cristo Jesus. Deus nos deu os dons através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos confia, nos dá dons espirituais, nos capacita para que nós possamos praticar essas obras que vão glorificar a Deus e que vão levar vidas a serem salvas, a serem libertas do cativeiro do pecado. Amém? Então, se hoje você está ouvindo esta mensagem, meu amigo, minha amiga, preste atenção, como é importante. Uma vez que nós somos salvos, não é para que nós possamos viver de uma forma individualista, egoísta. Nós vivemos para Jesus, nós servimos a Cristo, nós servimos o corpo de Cristo, que é a sua igreja. E Deus conta conosco, Ele preparou obras para que nós possamos praticá-las. E uma vez que nós vamos obedecer a grande comissão de Deus para fazer discípulos de todas as nações, então nós podemos pregar, nós podemos ensinar, nós podemos evangelizar, nós podemos curar os enfermos pelo poder de Deus, nós podemos consolar as almas, edificar, nós podemos fazer muitas coisas e principalmente testemunhar, dar o bom testemunho do amor de Deus, da transformação nas nossas vidas. Deus conta comigo e Deus conta com você para esta grande obra. Juntos, no corpo de Cristo, nós podemos manifestar a plenitude de Cristo nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta grande bênção, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, estávamos controlados pelo pecado, pelo diabo, vivendo num sistema diabólico, mas agora nós somos livres em Jesus. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é aquele que controla a nossa vida, que dirige a nossa vida. Obrigada, Senhor, porque não há mais nenhuma condenação sobre nós, os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário e Jesus nos libertou completamente. No nome de Jesus eu te peço, Senhor, nos capacita a praticar as boas obras que o Senhor já preparou para nós, para que lá onde nós estivermos, o teu nome seja glorificado, o nome de Jesus seja glorificado e para que nós possamos levar a boas novas da salvação em Cristo Jesus às almas perdidas. Hoje e sempre, usa-nos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Continue lendo a Bíblia, eu encorajo você a meditar ainda mais na palavra de Deus e ser aquele instrumento que Deus vai usar para proclamar o evangelho da salvação em Cristo Jesus, para que o reino de Deus possa avançar na terra, para que a vontade de Deus seja feita e para que mais vidas sejam libertas do poder do pecado. Amém? Então eu espero você para uma próxima oportunidade, assim Deus permitindo. Até mais, Deus continue te abençoando e te usando poderosamente nas mãos dele. Até mais.